Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Wagner. Sou professor de filosofia e a gente vai trabalhar hoje, agora, a temática o ser humano como indivíduo, tomando como referência um texto em que foi escrito por Gilles Levi-Peirce, que diz assim: o indivíduo e o individualismo. O retrato do indivíduo hipermoderno não é construído sobre uma visão excepcional. Ele afirma um estilo de vida cada vez mais comum, com a compulsão de comunicação e a conexão, mas também com uma arte de si mesmo, cada um lutando para ganhar novos amigos, para destacar seu perfil por meio de seus gostos, fotos e viagem, uma espécie de autoestética, um espelho de Narciso na novela Tela Global. Então ele começa aqui fazendo uma construção daquilo que nós vamos entendendo a ideia do indivíduo e do individualismo. O que seria o indivíduo? O que seria o individualismo? São a mesma coisa? São dois conceitos iguais? E aí a gente já começa a entender que não. O indivíduo é um ser e o individualismo é uma atitude. Então o indivíduo é um conceito que define um ser e o individualismo é uma característica desse ser. Então eu posso ser considerado indivíduo e não ser individualista, né? Eu posso ser um indivíduo e ser um indivíduo coletivista. Então o indivíduo é a característica que acentua a ideia de que eu sou algo, eu sou um ser único, e o individualismo é a ideia de um comportamento que eu tenho em relação à sociedade que eu convivo, ou ao meio que eu convivo. E aí esse texto aqui escrito pelo autor Gilles Levi, que um francês que viveu no século XX, já no meados do século XX, ele vai colocar a ideia de quanto a tendência individualista tem sido uma crescente em nosso meio. Então, até o século XIX, nós tínhamos uma tendência um pouco mais coletivista. E isso se dá por vários aspectos, dentre eles a própria questão da religiosidade. A gente vai ver isso aqui alguns minutos para frente, né? Mas aí ele vai mostrar, nós vamos fazer uma abordagem de que como chegou esse pensamento individualista. Se o homem não era individualista em sua essência social, e aí a gente está pensando aqui em sua essência social, porque nós vimos aqui em aulas anteriores que há uma perspectiva de se pensar o homem enquanto ser social. E esse homem enquanto ser social, ele é um ser coletivo. Então é o indivíduo, porque ele possui características próprias, mas ele não é social, um ser social individual, porque não há nessa visão clássica da filosofia, quando Aristóteles fala que o homem é um animal político, ou mesmo quando Platão vai chamar as pessoas que não se envolvem com a política de idiotas, ele está ali tentando mostrar que era necessário haver uma coletividade. Eu penso no coletivo e, portanto, eu existo, né? Eu não estou aqui entrando ainda nem no campo da filosofia descartiana, nós estamos apenas mostrando que por muito tempo se construiu a tese de que a sociedade ela deveria ser composta por indivíduos que se comportavam de forma coletivista. E do período da Grécia até o período de Roma, isso era necessário em razão da ideia de povo, em razão do fato de que havia uma polis, ou era um pertencimento a um determinado grupo étnico, por isso eu preciso me envolver, eu preciso abrir mão da minha vontade pessoal, que aí é a ideia do individualismo, para me envolver com um coletivo. E a razão disso, na fundamentação clássica da teoria, ela se dá porque eu sou parte desse povo, e sendo parte desse povo eu tenho responsabilidade com ele. Quando nós chegamos na Idade Média, observa-se que o período anterior à Idade Média ali, ele é marcado por uma fragmentação territorial do Império Romano que
domina várias regiões, e aí quando ele conquista os povos orientais, essa cultura oriental, que era uma cultura politeísta, uma cultura de várias etnias, nós vamos ver que há uma forma de pensar não muito próxima àquilo que é colocado dentro da perspectiva grega clássica e até mesmo dentro da cultura romana clássica, mas predominava-se ali um coletivismo. E isso gerou uma dificuldade, um individualismo, e isso gerou uma dificuldade para os imperadores romanos de manterem uma unidade, gerarem uma coesão. O grande problema sempre dos grandes lideranças é a coesão. A coesão, ela não é necessariamente algo que me traga a paz. A coesão é algo que mantém a sociedade unida. Então, se para isso é necessário que as pessoas tenham em comum a desgraça, então elas terão em comum a desgraça. Se para isso é necessário que algo prejudicial para um grupo aconteça para que outro grupo se una, nós vamos então ter um comportamento levando que algo ruim aconteça, desde que a maioria prevaleça sobre a minoria. Então, em torno da fundamentação política, o que se observa é que a política, ela nasce no discurso da coletividade. E quando nós chegamos na Idade Média, esse discurso já se perdeu, ele já começa a perder força, porque há um desânimo, há uma frustração ali acontecendo em torno dessa perspectiva política. E isso vai ser representado durante o período medievo, durante os momentos iniciais da Idade Média. No entanto, quando nós olhamos de forma mais técnica as características da Idade Média, nós vamos perceber que para tentar ir na contramão da ideia individual, é que a igreja começa a difundir a ideia do sagrado e do profano, que é inclusive o capítulo de número 8. Então, quando a gente trabalha o capítulo de número 8 e vai pensar nessa ideia do sagrado e do profano, nós vamos vendo que o sagrado, ele é visto como sendo algo que tem uma relação direta com o sobrenatural. Então, o sobrenatural, durante um período da história da humanidade, principalmente ali na transição do Império Romano para o sistema feudal, ele começa a ficar falho, ele começa a haver um abandono daquele sagrado, há um deixar de lado essa ideia do sagrado. Mas ele retoma com toda a força, é retomado com toda a força pela Igreja Católica e pelos reis, que difundem as ideias de que era necessário nos ligarmos ao religioso, nos ligarmos ao sagrado, para nos mantermos enquanto sociedade, para nos mantermos enquanto organizados. E o medo da morte, o medo das tragédias, das catástrofes, levou aquela sociedade, principalmente por 5 séculos, do século V ao século X, a viverem de uma forma mais tementes aquilo que a religião afirmava. Mas ao chegarmos no Renascimento, nós vamos observando que do Renascimento para cá há um desencantamento do mundo. E aí esse desencantamento do mundo, ele é falado por Max Weber, que ele vai aumentar durante a Revolução Industrial. Mas esse não é o nosso alvo aqui agora. Nosso alvo é tratarmos sobre o conceito de individualismo, né? Os próximos minutos desse vídeo nós vamos trabalhar um pouco sobre os conceitos de desencantamento do mundo. Então, voltando aqui para o conceito de individualismo, o ser humano contra o indivíduo, lá no século XVIII, o filósofo inglês John Locke, ele vai criar uma das fundamentações mais básicas que vai começar a difundir essa ideia do individualismo. Ele se opõe à teoria do direito divino, doutrina segundo a qual o direito de um rei governar adviria da vontade de Deus. Para Locke, todos os homens são iguais e livres em estado de natureza. O que seria essa ideia? Estado de natureza. Para Locke, a ideia do estado de natureza seria a situação em que os seres humanos se encontram antes da criação e institucionalização do Estado. Então, antes do que ele chama
de estado com E maiúsculo, o homem ele era livre. Então, se hoje o homem não é mais livre, se ele não é tratado de forma igual, isso não significa que houve uma intervenção divina. Pelo contrário, o homem não dependia de uma ação divina para que houvesse a liberdade ou que houvesse a igualdade. Porque ele, enquanto ser criado por Deus, ele já nasceu com a liberdade e com a igualdade. Essa era uma visão lockeana. Então, observem aqui que Locke está separando a ideia do rei ser uma figura divina, ser representante divino, ser escolhido por Deus, para poder explicar que o rei era igual a eu e a você, ou a mim e a você. Nesse sentido, se o rei é uma figura que se assemelha a mim e a você, nós temos uma visão do direito não sendo como uma concessão, mas como sendo uma garantia. Então, é nesse momento chamado de estado de natureza, ele é um momento no qual todas as pessoas viviam dentro do princípio da liberdade e da igualdade. Só que aí vem o governo, e o governo ele surge com a tese de que era necessário abrir mão desse direito de liberdade, abrir mão do direito da igualdade, para que houvesse a coesão. Então aqui nós voltamos no aspecto da coesão social. Para que eu possa ser de fato livre e igual, eu preciso abrir mão daquilo que o meu indivíduo, a minha pessoa deseja. Porque o meu desejo pode ser algo que não será benéfico para o outro. Então vejam, o conceito de individualismo aqui, ele está pontuando de forma bem clássica a ideia de que o individualismo não é a mesma coisa de indivíduo. O indivíduo que agora compõe a sociedade, ele não pode pensar somente nele, ele precisa pensar no outro. De uma forma mais simplória, nós podemos imaginar, ora, se eu vivo num lugar e esse lugar cercado de casas, uma dessas casas que estão cercando a minha começa a pegar fogo, e eu falo, olha, tudo bem, não é a minha casa, deixa que não pegue fogo na minha casa. Essa é uma visão individualista. Então eu falo, mas isso é uma visão má, uma visão egoísta. Ora, o individualismo é uma concepção do indivíduo, é do indivíduo do eu. Portanto, é sim uma forma egoísta de ver o mundo. Isso quer dizer que é uma coisa ruim? Nós não estamos aqui, eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Estou apenas estabelecendo o conceito. Quando eu olho para a tragédia que acontece no meu vizinho e falo, olha, eu não quero me preocupar com essa tragédia, porque está acontecendo lá e não acontece aqui. Eu posso ser surpreendido com a tragédia passando de lá para cá. Então, se é um fogo que está pegando na casa do meu vizinho e eu não faço nada para ajudar, esse fogo pode chegar aqui. Então aí eu deixo a minha vontade de agir contrária àquilo que deveria ser, que era ir lá ajudar, de lado, e vou de fato ajudá-lo. Então aí eu crio uma sociedade corporativista, uma sociedade de coletivo. Essa é a visão que o Locke vai propor. Então eu preciso entender aqui que o Locke apresenta a tese de que o indivíduo, ele é individualista por si só. Que o indivíduo, ele é egoísta por si só. E ele não é assim por uma escolha própria, ele é assim por natureza. Ele, desde que ele se entende como homem, ele busca aquilo que é melhor para ele. Nós, enquanto pessoas, sempre buscaremos aquilo que é melhor para nós. Só que enquanto instituição, enquanto vida social, para a visão de Locke, isso pode ser extremamente prejudicial. Isso pode ser extremamente prejudicial. E é nesse sentido que ele quer dizer que a sociedade foi fundada por um consentimento e, ao mesmo tempo, com base em direitos naturais, tais como o direito de existir, o de ter propriedade e o de dispor dos frutos do trabalho da sua existência. Então, Locke é o autor contratualista do século XVII, é um filósofo contratualista do século XVII, que vai lembrar, ou vai bater na tecla, de que
Nós precisamos retomar a ideia de liberdade e igualdade porque ela é um direito natural. E é um direito natural atribuído ao conceito do individualismo. Então, o individualismo é algo que é nosso direito. Nós temos o direito de sermos e de termos opiniões diferentes. Nós temos o direito de expressarmos de forma diferente, não concordarmos com determinados ordenamentos, de não concordarmos com determinadas formas de pensar o mundo, mas em nome do bem comum, nós abrimos mão daquilo que nós pensamos e aderimos, tomamos a forma da sociedade. Então eu posso não concordar com o uso do cinto de segurança, por exemplo, achar que aquilo ali não vai resolver, achar que se eu estiver com o cinto ou sem o cinto, isso não garante que eu não vá morrer, ou eu vou deixar de morrer. E, no entanto, eu uso o cinto. Ou outro exemplo, até mais fácil de entender, né? Eu posso não concordar com o uso do farol durante o dia, nas rodovias e mesmo nas cidades. Mas, em razão do entendimento de que é para o bem comum, porque há algumas pessoas que acabam não conseguindo diferenciar e facilita na hora de andar na rua o uso do farol, então eu vou ligar o meu farol. Essa ideia parte da minha vontade, mas acaba que eu aceitei essa vontade, que é uma vontade da maioria. Então não sei se está claro aqui para vocês. Quando Locke fala sobre a ideia da liberdade, da igualdade enquanto direito, ele vai tocar na tese do individualismo, ele toca na tese do indivíduo. Eu sou um indivíduo e, portanto, eu tenho o direito de ser tratado de forma igual. Eu tenho o direito de ser tratado de forma igual em aspecto de liberdade, em aspecto de igualdade. Mas, ao mesmo tempo, eu continuo sendo um indivíduo e, portanto, eu tenho as minhas opções, as minhas escolhas, e elas não podem ser privadas, a não ser com o meu consentimento. Então, a formação do Estado, na visão de Locke, ela se dá a partir de um momento em que o homem abre mão da sua vontade em razão do interesse de ajudar o outro. Essa é a visão do contrato social para Locke. E aí ele fala, o governo, nesse contexto, é visto como resultado de um consentimento livre dos indivíduos. A ideia de indivíduo, portanto, é fundamental nessa concepção. O individualismo é uma doutrina segundo a qual a realidade é composta de indivíduos, como eu disse no início. Isto é, de seres que seriam as unidades básicas desse sistema. Sobre esse conceito é importante ressaltar 2 pontos, ou sentidos. O primeiro, no sentido negativo, o indivíduo é um átomo social. Ele se constitui em oposição a outras realidades. E o segundo, sentido dito positivo, o indivíduo é irredutível, único e insubstituível. Nesse sentido, o indivíduo tem semelhança com o conceito de pessoa. Pensando no primeiro sentido, que é o sentido do negativo, como ato social, a questão que nós precisamos entender aqui é a questão da ideia de que, como pessoa, ele terá sua vontade própria. E essa vontade, muitas vezes, pode se sobrepor à vontade da maioria. E é aí que entra a ideia do Estado. O Estado entra como aquele que vai tentar pegar o que é melhor para todos. Criar a partir da vontade geral, quando se fala em vontade geral, eu estou construindo a vontade da maioria. Não é que eu, enquanto pessoa, indivíduo, abro mão da minha vontade ou deixo de ter vontades, eu abro apenas mão da minha vontade em razão de um comportamento social. Então a vida da sociedade, ela se faz. Essa é uma lógica que nós vamos aqui percebendo dentro da perspectiva filosófica. E aí, nesse sentido, nós vamos surgir aquilo que se toma como personalismo, aquilo que se toma como coletivismo. Então a vida social é uma vida coletiva. E aí nós estamos aqui diante de uma pandemia e uma tentativa de isolamento social. Olha, isolamento social. E falamos de vida social e agora a gente está aqui pensando na vida que estamos vivendo a partir do isolamento social. Então essa ideia de isolar a sociedade
Isso se dá em razão do fato de que o convívio do outro pode gerar mudança no outro. O convívio meu com vocês, ele gera mudança. O convívio de vocês comigo, ele produz em mim mudanças. E aí agora, a perspectiva seria a mudança principalmente no campo da saúde. Então eu preciso manter-me distanciado, continuar como indivíduo, como pessoa. Então cada um de nós temos as nossas vontades, só que as nossas vontades são agora limitadas a um momento de distanciamento. Mas qual é o grande apelo que nós estamos vendo atual? O apelo da consciência. Por quê? Veja, faça você a sua parte. Faça você a sua parte. Essa faça a sua parte é o apelo do personalismo. Pense no outro. Se você não fizer a sua parte, não tomar cuidado, não se manter isolado, você pode vir a contaminar muitas pessoas. Essa é uma discussão, então, muito antiga e que começa a ser bem vista ali durante a Idade Moderna como uma forma de desencanto do mundo. Então eu agora não penso mais na sociedade, eu penso em mim. E quando eu começo a pensar mais em mim, eu caio justamente na ideia do sagrado e do profano, que a gente vai ver e eu queria que depois vocês vissem, né? O pensamento que gira em torno de uma vertente mais individualista, em regra, é um pensamento que se afasta da ideia do sagrado. Quanto mais individualista eu sou, mais fácil de me afastar do sagrado também serei. Quanto mais eu penso em mim, menos eu pensarei no outro. Essa é uma visão clássica. E aí eu preciso provocá-los. O que seria sagrado e o que seria profano? E aí a gente vai aqui começar a ler um texto que vai nessa mesma linha de pensamento, dizendo assim, ele é escrito por um filósofo inglês, né? Então lá no século XVIII nós tivemos o filósofo John Locke falando sobre individualismo. E agora, aqui no século XX, um filósofo inglês vai falar sobre a questão dos ritos de passagem. Aí ele fala, o rosto de Deus, que trata, entre outros assuntos, consequências para as pessoas da perda do sentido do sagrado. Para ele, não devíamos ficar surpresos se Deus hoje é encontrado tão raramente. A cultura do consumo não tem sacrifícios. O entretenimento fácil nos distrai de nossa solidão metafísica. A reordenação do mundo como objeto de apetite obscurece seu sentido enquanto dom. A desfiguração do Eros e a perda dos ritos de passagem eliminam a velha concepção da vida humana como aventura dentro da comunidade e como oferenda a outrem. É inevitável, portanto, que momentos de temor sagrado sejam raros entre nós. Certamente foi isso, e não os argumentos dos ateus, que levou ao declínio da religião. Então vejam, o que ele está retomando? Ele está retomando aqui ao conceito do indivíduo, ao conceito do individualismo, que foi falado no século XIX por John Locke. Então quando Locke ele fala que nós somos pessoas, que nós somos indivíduos, e isso se dá não por uma vontade mera do Estado ou mesmo por uma vontade divina, mas isso é algo que está inerente a nós, essa ideia individualista ela tem produzido em nós uma separação daquilo que por muito tempo foi tido como sagrado. E aí vocês devem estar se perguntando, o que é o sagrado? O sagrado é tudo aquilo que tem uma relação direta com o sobrenatural. Puxa vida, e agora, Wagner? O que é o sobrenatural? O sobrenatural, ele é algo que está para além do natural. Então, quando a gente fala da religião, nós estamos falando de um termo latim que significa religare, ou ligar novamente. É um termo que foi utilizado para explicar a ideia de busca metafísica, uma busca filosófica do homem para encontrar a resposta de quem ele era. Como não, por muito tempo, esse homem não obteve resposta, nós vimos aí dentro da própria história da filosofia e da história, enquanto vertente mesmo acadêmica, nós vimos que o homem buscou os mitos.
E ele produziu uma série de mitos. E esses mitos, eles tinham essências daquilo que era para além do natural. A própria filosofia, ela vai ser uma ruptura desse momento em que o homem pensava de uma forma muito mais ligada àquilo que era sobrenatural do que de fato aquilo que era natural. Então o homem produziu para si uma série de respostas e em torno dessas respostas ele produziu, construiu uma sociedade. Então a religião ela é fundamental para construir e foi fundamental para construir as sociedades clássicas. Grécia, Roma, Egito, Mesopotâmia, fenícios, e nós vimos isso nas aulas que nós abordamos. Mas com isso, o que nós concluímos? A religião, ela já existia antes do homem, ou a religião ela veio com o homem, ou ela veio a partir do homem? Então são 3 perguntas, ela já existia, ela nasce com o homem, ou ela veio a partir do homem? A corrente antropológica que vai observar e fazer análise cultural, entender e tentar buscar respostas dessas perguntas, chega a um consenso de que a religião é algo criado pelo homem. Então, primeiro nasce o homem e posterior a ele nasce a religião. Então, essa busca por uma resposta produziu uma resposta. Uma busca por uma resposta que produziu uma resposta, né? Até parecia confuso, mas é isso. Eu, buscando respostas, achei uma que me serve. E aí eu trouxe ela para mim. Essa resposta, ela não é tão fácil de entender, porque ela aponta para algo, mas ela não é totalmente palpável. Ela é apenas a ponta, mas ela não é de todo palpável. E o que seria isso? O que seria palpável? Seria aquilo que nós podemos, com certeza, afirmar que é de fato verdade. Então, a ideia do sobrenatural é algo que a nossa capacidade humana não consegue provar. Racionalmente, nós não conseguimos provar os aspectos ligados ao sobrenatural. Nós conseguimos afirmar, nós afirmamos que aquilo é um aspecto sobrenatural, que aquilo é uma ação sobrenatural e que, portanto, é sagrado. Então, se é sobrenatural, automaticamente é sagrado. E aí entendam aí, a ideia do sagrado seria a ideia daquilo que é ligado ao sobrenatural. Então, tudo aquilo que é ligado ao sobrenatural, que vai para além da natureza, é sagrado. E se é sobrenatural, se é sagrado, pode ser a minha resposta que tanto procurei. Então, se eu procuro respostas sobre determinados comportamentos humanos que ainda não foram explicados pela ciência, não há respostas para isso, e eu encontro elas em aspectos